Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Estamos aqui no primeiro episódio do InsightCast. Meu nome é Renato Ferreira, um dos fundadores da Insight Sales e hoje seu host. Muito obrigado por nos acompanhar e não esqueça de nos seguir no Spotify, SoundCloud e redes sociais. Agradecemos muito se você também puder nos dar 5 estrelas para esse podcast com essa estrela que está aqui hoje alcançar ainda mais pessoas. Então hoje vamos conversar com o Pedro Renan. Pedro Renan é empreendedor, viajador, o cearense mais paulista do Brasil, meu amigo e também sócio da Agência Papoca. Pode Rapaz, se apresentar, Pedro. é muita coisa, hein? Muita pressão agora, mas obrigado, Renato, pelo convite, cara, é um prazer estar aqui, ainda mais ser o primeiro, né? Então, eu espero contribuir bastante e inaugurar aqui o espaço com chave de ouro, muito conteúdo, muita risada, enfim, que quem estiver escutando a gente, independente de onde e quando, possa se divertir e aprender um pouquinho. Não, com certeza, com você aqui vai ser fácil, né, atingir esse objetivo. E, cara, muito obrigado pela sua participação. A ideia aqui é mesmo tocar de uma forma bem informal, né? Vamos imaginar que tem uma mesa de um boteco, 2 copos de cerveja, né? Uma Gosto. garrafa infinita, né? Que sempre consegue nos servir. Mas vamos falar um pouquinho também sobre o contexto de vendas, né, no mercado de agências, que é um mercado que tem mudado muito nos últimos anos com a evolução, né, do inbound marketing, do marketing de conteúdo, outras mídias, né? Também contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, Pedro? O que você gosta de fazer, enfim. Podemos começar agora? Manda bala, meu amigo, tô preparado. Então vamos lá. Me fala assim, Pedro, como um dono de agência, qual que você enxerga seu maior desafios, né, quando o assunto é fechar novos clientes? Cara, eu acho que essa pergunta eu poderia responder ela de uma forma ampla, dependendo do tipo de agência que você tem, né? A agência Papoca ela é uma agência de um serviço só. Então a gente só vende SEO. Então, que é produção de conteúdo, basicamente eu prometo, né, e entrego esse resultado no final, que é gerar mais tráfego, tornar a marca mais conhecida, gerar mais leads, são os cadastros, e gerar, obviamente, mais receita, mais venda. Como eu tenho um único serviço, tipo, teoricamente essa resposta pode ser um pouco mais fácil, né? Se eu tivesse mídia paga, redes sociais, certamente os desafios seriam outros. Mas eu acho que dá para casar um pouco. E eu acho que o maior desafio é que, na teoria, para muitas empresas, SEO não é um serviço essencial. Então, você tem muita dificuldade em vender um serviço que SEO, no caso, tem um valor intangível, né? Eu chego para ele, você não vai ter um resultado a curto prazo, você vai investir milhares de reais, em 6 meses você vai ter pouquíssimo tráfego, lead, venda, seu retorno positivo vai ser depois de 6 meses a um ano. Eu não tenho como fazer projeção, é muito difícil dar números do mercado, mas investe esse dinheiro aí. É uma venda muito complexa, né? Então eu dou todos os motivos para ele não comprar de mim, né? Então tem que ter um trabalho muito grande educacional mesmo, de mostrar para o cliente, através dos nossos cases, dos nossos resultados, do que a gente entrega, de que de fato demora, é complicado, é complexo, mas o resultado ele chega. Se a gente conseguir trabalhar em conjunto e por aí vai. E aí, como o resultado depende muito também do que é resultado pro cliente, né? Porque isso não adianta eu dizer para ele que eu saí de um blog de 0 visitas para 1.000 visitas e dizer que isso foi bom se isso não gerou nenhum cadastro, nenhuma venda, se não gerou um resultado financeiro, né? Eu trato muito o blog como um canal de vendas e não como um canal de métrica de vaidade, onde a gente só vai falar de acesso e palavra-chave indexado. Então, acho que o maior desafio é esse. Tem muitos clientes que vêm e ou reclamam do preço, que é muito caro, mas é aquela questão do preço versus a qualidade, o que você está comprando, e quando ele não enxerga valor, né? Então isso não é para mim, o SEO para o meu mercado não funciona. Então, normalmente esse cliente é um cliente que ou ele vai dar muito trabalho se a gente converter, ou é melhor a gente nem ter, porque realmente a gente não vai conseguir entregar aquilo que ele quer. SEO talvez não seja a melhor estratégia para o que ele deseja, não necessariamente não é a melhor estratégia para o negócio dele ou dela, né?
Consegui responder bem? Faz sentido para você que é mais especialista em vendas do que eu? Não, faz todo sentido, é uma visão bem interessante, né? Eu vou até fazer uma pergunta, acho que em cima dessa, que acho que pode ser interessante para o ouvinte também. Você consideraria que no mercado de agência, sucesso passado, né, em termos de vendas, né, é garantia de sucesso futuro? Não, de forma alguma. Pelo menos na experiência que eu tive com a Papoca, não necessariamente. É, tipo, eu consegui entregar resultado para os meus clientes, ou eu consegui, né, montar um fluxo ali de vendas, não significa que eu vá conseguir manter esse mesmo fluxo para sempre. A gente precisa se adaptar. Por exemplo, cara, a agência ela lançou final de 2015. Então a gente está fazendo aí 5 anos, né? A gente está gravando isso aqui final de 2020. Eu entrei em 2018, então faz 2 anos e pouco que eu tô. De quando eu entrei para agora, a gente mudou radicalmente os serviços, a forma que a gente vendia os serviços, que tipo de serviço a gente vendia. Então, antes a gente tinha 3, 4, hoje a gente tem 20 serviços, tudo em SEO. Então muda muito. Então a venda que eu fazia 2 anos atrás que funcionava, ela certamente não é a mesma que eu faço hoje e não necessariamente significa que vai funcionar. Até porque hoje está muito mais concorrido, hoje tem muito mais agências, tem muito mais freelancers, tem muito mais profissionais de SEO vendendo consultoria no mercado. E além disso, o Google mudou muito o algoritmo, o consumidor também está muito mais informado. E agora, para premiar e botar a cereja no bolo, a gente tem uma pandemia. Então, que mudou completamente todas as formas que as pessoas se comunicam, contratam, gastam dinheiro, investem, retêm. Então, mudou radicalmente. Então, pelo menos para mim, é óbvio que eu não posso ser o dono da verdade, para outras empresas pode ser diferente, mas é óbvio que um sucesso passado ele te guia para o futuro, ele dá um norte, né? Você sabe de onde partir, mas não necessariamente ele significa que a gente vai conseguir vender ou entregar resultado da mesma maneira. Entendi. Não, fantástico. Eu acho que uma visão, Pedro, bem legal, né? Porque quebra um pouco o mito de você pensar em agências mais consolidadas, né? Delas sempre conseguirem vender baseado na marca, né? Que por mais que exista uma confiança na marca, né? Dos sócios e etc., mas é um mercado que muda muito, né? Mas, cara, ótima visão, bem legal. E já vou emendar desse ponto para outra, né? Por ser uma oferta, né, como você comentou, muito intangível, né? É uma coisa assim que a pessoa ela não consegue tocar, não consegue ver, né? Até começar a fazer. Como que você normalmente faz esse alinhamento de expectativa com os clientes, né? Do que você prometeu versus o que está sendo realizado? Como que funciona hoje esse processo? Cara, eu sou muito, muito, muito transparente com os clientes antes da gente fechar o contrato. E eu já perdi muitos contratos por isso. E sou feliz de ter perdido esses contratos, porque se tivesse entrado, eu não teria entregado o resultado que o cliente espera. Então seria injusto, né? Porque eu sou empreendedor hoje, já tive outras empresas, então eu estive do outro lado já, contratando agências para produzir conteúdo ou fazer mídia paga, etc. E eu sei o quão doloroso é cada real que você coloca de investimento. Então eu quero que eu tenha um retorno. E se uma empresa me promete esse retorno, cara, eu vou cobrar que ele exista. Óbvio que existem N fatores para que dê resultado ou não, mas se eu sei que eu não vou entregar, eu falo para ele. Teve um cliente até agora recente, ele falou: a gente vai lançar o blog esse ano e ano que vem eu quero ter 100 mil acessos e eu vou fazer 10 conteúdos por mês. Eu falei: cara, não me contrata, é impossível, eu não vou entregar isso. E ele falou: não, mas eu quero. Eu falei: tudo bem, eu não sou a empresa para lhe atender. Se alguém está ali prometendo que vai entregar, talvez eles sejam melhores do que a gente, mas eu, com 10 conteúdos por mês, no teu mercado, eu não consigo entregar 100 mil acessos em um ano. E no final ela acabou se convencendo e fechou com a gente. Mas é o tipo de coisa que eu tô dizendo para ele: não me contrate porque eu não vou entregar. Então isso me faz perder vendas, mas isso também me garante que no ano que vem ele não vai vir me cobrar 100 mil acessos, porque eu disse para ele que eu não ia fazer. É, então a gente é muito transparente e eu acho que esse é o segredo. Tanto que tem clientes que pedem, né? Mesmo assim, para a gente montar a projeção, mesmo sendo bem intangível, montar uma projeção de SEO, tem clientes que pedem e eu falo: eu vou montar uma projeção, mas isso aqui é um chute. Tipo, eu vou ter o embasamento dos meus clientes, óbvio, dos resultados históricos que eu gerei, mas isso aqui nada mais é do que um chute que a gente pode acertar, mas a gente pode errar feio.
A gente vai se guiar por aqui, a gente vai procurar chegar lá, mas você está ciente de que no decorrer do período a gente talvez tenha que mudar a estratégia porque isso aqui não está funcionando. Beleza? Estamos alinhados? Estamos alinhados. Eu costumo falar que a gente tem uma gestão de expectativa muito forte com os nossos clientes. E se isso está gerido de uma boa maneira, a tendência a dar problemas ela é menor. Se um cliente ele quer fazer A e eu digo para ele que não dá para fazer A, dá para fazer B, mas ele quer A, eu falo, beleza, a gente vai fazer, mas não vai dar o resultado que você espera. Você está ciente disso? Tô. Então, beleza, vamos embora. Agora, não, vamos fazer B. B tem esse potencial de resultado. Se der, beleza, show. Então é isso, tudo que o cliente fala e faz e pede, a gente dá os prós e contras. A gente não é uma agência, por exemplo, de ego, de tem que ser do nosso jeito, tem que ser assim ou daquilo. Mas eu vou dizer para ele, ó, existe uma melhor maneira de fazer isso que você está querendo. Mas se você fizer do jeito que você está fazendo, a gente vai fazer. São esses os prós e esses os contras. É isso que provavelmente vai acontecer. Você quer? Quero. Então, beleza. Você está ciente e a gente vai junto. Então, a gente compra a ideia do cliente, mas a gente, obviamente, alerta ele dos potenciais problemas. Então, é mais ou menos assim que a gente lida aqui. Entendi. E a gente vê, né, Pedro, que até o tombo quando a gente fala de abrir mão de cliente, né, de abrir mão de dinheiro, mas nunca é uma decisão fácil, mas aqui também nós acreditamos muito em vendas, né, como um círculo, né, não como uma reta. Então, o cliente bem atendido, ele vai indicar outros novos clientes, né, que já vão chegar com uma expectativa mais alinhada e assim por diante. Então, cara, parabéns, assim, porque realmente não é fácil, né, você negar a receita, ainda mais quando você é um dos donos, né, do negócio. É algo sempre muito que pouca gente consegue ponderar, né, abrir mão naquele momento, até porque pandemia, enfim, N situações acontecendo tornam complexo tomar essa decisão. Mas, cara, show de bola. Uma visão bem interessante, né? Não tão usual, mas Obrigado. perfeito. Mas é um ponto que você falou, né? De tipo, a gente é uma agência pequena e a gente é uma agência pequena por opção. Então a gente não quer escalar. Tem empresas muito maiores que a gente, mais famosas, com mais clientes, com melhor site, melhor blog, etc. E sensacional. Eu acho isso muito bom pro mercado, porque são empresas que educam o mercado, que giram. Mas a gente escolheu por opção mesmo, por filosofia, e não tem certo nem errado, né? Cada um escolhe a maneira que quer trabalhar, quer tocar a sua empresa, e de ser uma empresa pequena, ser uma agência boutique, que vai ter poucos clientes, mas que vai atender bem esses clientes. Então, agora mesmo, antes do nosso podcast, eu estava numa reunião mensal com um cliente nosso apresentando o resultado. E hoje eu sou, tipo, co-founder e CEO da empresa. Se eu tenho uma agência gigante, eu sou CEO, eu não vou ter tempo de estar com o meu cliente, né? Porque se eu tenho milhares de clientes ou centenas de clientes, se torna inviável, até porque se eu tenho isso, eu tenho uma equipe gigante e como CEO você vai ter outras preocupações do que estar numa reunião mensal com o seu cliente. Mas para a gente isso é o nosso drive, é a forma como a gente gosta de trabalhar e isso faz com que a gente entregue resultado e é o que você falou. Aí o meu cliente indica outro cliente, que indica outro cliente e assim a gente vai crescendo. A gente cresce pouco, mas a gente está feliz do jeito que a gente trabalha. Isso funciona para toda agência? Provavelmente não. É toda agência que pode negar receita? Provavelmente não. Mas o que eu costumo falar para o pessoal é no sentido de o custo marginal das coisas. Eu dou o exemplo de comprar um carro. Muita gente acha que é só a parcela, né? Ah, eu ganho R$ 1.000, vamos supor, né? Eu tenho R$ 1.000 sobrando, a parcela do carro é R$ 1.000, então tá show, se encaixou. Mas, meu amigo, tem gasolina, tem IPVA, tem estacionamento, tem multa, tem seguro, tem a batida do carro que você vai ter, a franquia, você tem que contar com todos os outros custos marginais que normalmente as pessoas não contam. E quando você pega um cliente desse que a expectativa não está alinhada, ou ele quer algo que você sabe que você não pode entregar, isso gera burnout nos teus funcionários, a galera vai ter que trabalhar muito mais, talvez o serviço que você dá não vai ser com tanta qualidade, vai ter funcionários vão querer sair do projeto, então você vai ter que contratar pessoas novas. Então, é uma série de estresses que o dinheiro de curto prazo, ele muitas vezes pode ser sedutor, mas a médio e longo ele não compensa. Ele vai ter um ROI negativo. Exatamente. A gente sempre fala que amor não paga conta, né? Mas também vivendo ódio também não é saudável, né? Sim, total, total. Não, fantástico, fantástico. E assim, Pedro, pensando no contexto que você comentou, né, de ser uma agência que ela é pequena por opção,
Mas eu imagino como todo negócio também, né, tem os seus altos e baixos, questão de churn, né, que eu acho que é uma realidade para todos os negócios do planeta. Como que você planeja o seu funil comercial ao longo do ano, levando em conta que, operando no limite, né, você tem X pessoas, conseguem atender X clientes, você fecha mais 2 clientes, né, você tem que contratar mais algumas pessoas ali, e só que você sabe também que o cliente ele não vai fechar em uma semana, 2 semanas, né, que tem todo um ciclo de vendas, então como que funciona essa gestão? A gente também acaba trabalhando num modelo muito peculiar quando em relação a isso, né? Do funil comercial, do churn, etc. Tipo, óbvio, a gente tem churn, tipo, óbvio que tem clientes que a gente não conseguiu entregar o resultado que o cliente esperava. E aí vem aquilo que eu falei lá no começo de resultado, né? A gente entregou o resultado, a gente deu um blog, fez o que dava para fazer, mas não era o que o cliente esperava. E super justo, o cliente cancela, ou o cliente contratou uma equipe, internalizou o processo, beleza. A gente até ajuda a treinar, ajuda tudo. É um divórcio, digamos assim, amigável. A gente não é uma agência perfeita, a gente erra pra caramba, normal. Acho que quem vem aqui no podcast dizer que tudo funciona, né, tem algum problema, porque desconfiem, porque, cara, tem problema, a gente erra, tem meses que a gente não faz o que a gente deveria fazer, mas a gente luta para fazer acontecer, né? Mas voltando, o nosso processo comercial, ele é um pouco... A gente, de fato, coloca as pessoas na frente do lucro. Tem muitas empresas que falam isso, né? Mas na prática é meio nebuloso. E a gente, de fato, eu também vou falar que a gente tenta fazer isso, porque nem sempre a gente consegue. Como eu falei, a gente erra, a gente não é perfeito. Mas a gente tenta manter um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas tenham qualidade de vida, tanto que a gente trabalha remoto desde o dia 1, a gente nunca teve um escritório e provavelmente nunca vai ter. As pessoas não têm dia de trabalho, não têm hora de trabalho, nem não têm local de trabalho, elas têm os prazos, as metas e elas trabalham quando quiser, de onde quiser, a hora que quiser. Óbvio que tem reuniões comerciais que tem que ser feito dentro do horário, reuniões da empresa dentro do horário comercial, mas fora isso, a hora que você vai trabalhar é super livre e o dia também. Então, quando a minha equipe começa a chegar no nível máximo de atendimento, e aí eu consigo mensurar isso se a gente está atrasando uma entrega de planejamento, ou atrasando um conteúdo, a gente já vê que a gente está perto da carga máxima, a gente não aceita mais clientes novos. Por exemplo, agora mesmo, de outubro de 2020 a dezembro de 2020, a gente decidiu que íamos passar 3 meses sem aceitar nenhum cliente novo, para que a gente contratasse, treinasse e retesse os talentos que a gente tem. Então foi uma escolha nossa, óbvio, é uma escolha muito difícil, que você passa 3 meses sem ter nenhuma receita nova no meio de uma pandemia, então isso exige um esforço muito grande de todo o time, de não ganhar mais, e dos sócios e de todo mundo, e de muitas vezes ter até uma redução salarial, mas a gente prefere isso, e aí a gente conseguiu estruturar agora, e aí em janeiro a gente vai analisar se as ações que a gente tomou fizeram sentido, se a gente conseguiu aliviar a carga das pessoas, se tem gente que agora tem tempo para pegar novos projetos, e aí sim a gente começa o modelo de prospecção. Aí o modelo de prospecção, o nosso modelo, ele é um pouco passivo, por ser uma agência boutique, né? Então eu não posso ter muita gente no meu pipeline, porque senão daqui a pouco eu tenho 5 clientes querendo fechar, e eu vou ter que dizer não para 4, porque eu só consigo atender um por mês. Então a gente acaba indo pouquinho a pouquinho, e aí a gente normalmente sempre tem pessoas que ficaram na lista de espera. Por exemplo, agora mesmo, de outubro a dezembro, a gente teve várias reuniões, né? Tem 5, 6 clientes querendo entrar e a gente barrou. E então, quando eu sei que em janeiro eu posso trazer, eu volto nesses 6 e aí normalmente a gente consegue fechar um ou dois, os outros 4 vão embora porque realmente eles não podem esperar 3 meses. E obviamente eu entendo, né? 3 meses para uma startup é uma eternidade. E aí a pessoa contrata outra agência, outro freela, ou internalizou, e beleza, a gente perdeu, vida que segue, mas a gente consegue recuperar ali um ou dois, e a maioria vem mesmo por indicação. Tem gente que vem no orgânico através do nosso site, mas muito pouco, porque a gente só tem um site, a gente, casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente não tem um SEO muito forte, então alguém vir orgânico é bem difícil, mas normalmente vem por indicação através de parcerias. Então a gente tem parcerias até com outras agências, por exemplo, tem a AB Lab, que é uma agência que faz mídia paga,
rede social, CRM, etc., que são coisas que a gente não faz, e aí todo o SEO deles a gente que executa, e todo cliente nosso que quer fazer mídia paga, a gente indica para eles também. Então a gente faz parceria com outras agências que não têm SEO como um core business, e aí isso acaba gerando lead. Então mais ou menos é isso o nosso processo, o nosso funil comercial, mas acho que em essência ele talvez seja um pouco diferente do usual, né? Porque eu coloco o meu time antes das entregas. Óbvio, tipo, agora o meu time está sobrecarregado. Tipo, eu falei, não é sempre que a gente consegue, mas a gente tenta seguir esse fluxo, seguir esse modelo, mas muitas vezes tem cliente que vai fazer um upsell que a gente não tem como negar. Na pandemia mesmo, a gente perdeu muito cliente logo no começo, a gente perdeu 30% ali do nosso faturamento, mas depois de uns 2, 3 meses, vieram clientes com demandas muito grandes, que por estar na pandemia, um momento muito certo, a gente não pôde negar, isso sobrecarregou o time, mas aí a gente vai ajustando e tentando sempre balancear para que todo mundo consiga ter uma vida saudável dentro e fora da empresa. Não, fantástico. Eu acho que é uma visão muito legal, Pedro, colocando isso numa visão de vendas, né, de processo. É como se você trabalhasse no modelo de referral mesmo, né, indicação, né? Só que, mesmo sem ter algo estruturado, a sua oferta, né, a forma como você oferece o serviço, alavanca a sua venda sem você precisar escalar meios mais caros, né? Que seria o próprio SEO, né? Um outbound da vida, enfim, outros canais que poderiam onerar o seu custo e poderiam até tornar disfuncional o final do seu funil, né? Porque você teria que negar a cliente que você prospectou. Então, isso é uma coisa que é até Exato. difícil de justificar, né? Falar, Exato. não, eu te abordei, te convenci, mas aqui não, não vai dar. Exatamente. Eu só te iludi, mas agora eu quero terminar esse relacionamento. É mais complicado, exatamente. E aí é o que eu estou tentando ponderar, né? O nosso modelo é muito específico, isso não funciona para todo mundo, porque não é todo mundo que quer ter esse modelo. Tem gente que quer escalar, quer virar uma agência de centenas, milhares de clientes, quer vender a empresa, ou quer ser um unicórnio, ou um startup. Massa, show de bola. Esse meu modelo provavelmente seria somente uma pequena parcela dentro do seu processo comercial, né, que seria a indicação. E aí, provavelmente, para alavancar e escalar, você faria mídia paga, faria um SEO mais forte, faria outbound, e aí você teria um processo comercial mais robusto. Mas o que eu posso ver de agências que fazem isso, que a gente tem contato direto ou indiretamente, é que normalmente o churn acaba sendo muito maior, porque ao fazer isso em escala, você compromete um pouco o resultado que você entrega. Não são todas as agências, óbvio, tem agências muito boas, mas algumas acabam comprometendo porque é uma conta muito difícil de balancear, né? Eu escalo, eu tenho que manter o nível de serviço, eu não tenho uma equipe que consegue manter isso sem ter um burnout, então eu tenho que contratar mais gente, só que eu estou botando toda hora, essa gente não tem tempo de fazer um onboard de treinamento, então é um ciclo que ele não se renova nunca. E é um ciclo que está toda hora ali pronto para ebulição, né? Então acaba tendo um churn maior, clientes mais insatisfeitos, e aí isso pode, a longo prazo, não ser tão sustentável. Mas, de novo, se você conseguir encontrar um caminho onde você consegue escalar, contratar, reter funcionários, entregar o resultado para o seu cliente e ter churn baixo, é o modelo dos sonhos, se você quer ter uma empresa muito grande, né? Quem encontrou já é bilionário e tá nas Bahamas, né? Exato. São poucos. É, essa pessoa eu não consigo convidar para o meu podcast ainda. É isso. Não, fantástico, cara. Pô, mas bem legal o posicionamento mesmo. É difícil encontrar esse nível de. Eu acho que o nível de autoconhecimento, né, em relação ao próprio negócio, a priorização em relação ao bem-estar da equipe também, que é uma coisa que normalmente fica muito no papel, né, fica muito pouco na prática, e também de entender que o melhor processo comercial é o que funciona para você, é o que te Isso. gera receita de um cliente que não sai, né? Porque a gente sempre brinca, né, que vender sonho é relativamente fácil. Todo mundo quer comprar um sonho, né? Se fosse assim, não tinha mentiroso no mundo. Isso. Mas, mas no final tem que ter entrega, né, cara? Assim, serviço tem que ter entrega. A venda, ela faz parte de um ecossistema, né? Ela não pode existir sozinha. Total. Concordo. Não, show de bola, Pedro. Mas vamos falar de um assunto um pouquinho mais leve agora, né? Vamos falar um pouco menos de dinheiro, um pouco menos aí de vendas, né? Me conta um pouquinho assim sobre o Pedro, sobre toda a sua história de vida, né? Alguns fatos interessantes.
enfim, usa esse espaço aqui como um canal aberto para poder, enfim, o Brasil te conhecer. Cara, aí eu teria que ter outro podcast só pra falar disso, mas eu vou tentar resumir minha história em 1 minuto ou dois pra gente avançar. Mas, cara, acho que é difícil, né? Uma pergunta meio filosófica, né? Quem é você? E o que normalmente a gente responde falando o que que a gente faz, né? Então, eu sou empreendedor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não necessariamente isso é quem você é. Eu acho que você é uma mescla de muitas outras coisas e eu acho que a nossa sociedade, né, ela tenta associar você às coisas que você tem, que você possui e não a outras coisas. Mas aí é um papo mais filosófico, mas para simplificar, eu vou tentar só falar um pouquinho da minha jornada empreendedora, que eu acho que é o que a galera tá mais interessada em ouvir do que filosofia barata. Mas, cara, minha carreira ela é um pouco. Como é que eu posso dizer? Ela é um pouco. Ela aconteceu por acaso, eu diria, e talvez muito até na sorte. Eu queria ser jogador de futebol, sempre foi meu sonho. Eu sou fanático por futebol, assisto tudo, muitos campeonatos, acompanho e jogava muita bola quando era pequeno e queria ser jogador, mas aí acabou que eu joguei no colégio, mas não era tão talentoso assim e também não era mais esforçado do que talentoso. E aí eu acabei não dando seguimento, né? Não, enfim, não rolou. Não teve o apoio necessário, a dedicação necessária e a falta de talento também. E aí beleza, eu vou fazer jornalismo então para ser comentarista esportivo e seguir nessa linha. E aí eu fiz jornalismo, acabei não passando no vestibular. Aí no ano seguinte, e aí eu resolvi largar. Eu falei, não quero mais estudar, cansei dessa vida. E aí eu falei, vou morar fora, vou morar na Europa, vou ser garçom, vou ser qualquer coisa, e é isso. E não tô nem aí, e vou trabalhar em navio, em troca de moradia, ou em hostel, e vou viver dessa maneira. Aí acabou que não aconteceu isso também, acabei não indo. E aí no final do ano eu fiz vestibular de novo e eu passei o ano sem estudar, porque eu larguei o colégio, falei que não queria mais estar na minha vida. Falei, vou fazer letras, que eu gosto de ler, gosto de escrever. Depois eu aproveitei umas cadeiras no jornalismo e tal. E aí eu odiei letras, tipo, fiz 1 ano, mas você não vê muito literatura, você via sintaxe, morfologia, umas coisas, tipo, nada a ver. Até hoje eu não sei o que é uma adjunta adnominal, essas coisas, tipo, cara, zero, odiei. Aí eu falei, tá, beleza. Aí fiquei perdido na vida, largado, tipo, sem saber o que fazer. Eu falei, tô perdido, largado, faz o que todo mundo faz, fazer administração, né? É o encontro de quem não sabe o que é da vida. Aí, Polêmico. polêmico, polêmico. Mas foi o meu caso, né? Não quero dizer que é generalista ou que todo mundo faz isso, mas foi a minha decisão. Não sabia o que queria, vou ver jornalismo, administração. Aí, beleza. Aí fui para administração e aí de fato me encontrei, achei animal, achei muito legal. Aí comecei a trabalhar na área e tudo. E aí eu trabalhei na Nossa, que era uma distribuidora da Coca-Cola aqui no Nordeste. E trabalhei na Emídias Branco, que é uma empresa de massa e biscoito, né? Fábrica, tipo creme cracker da Emídias Branco e tal. E aí são duas empresas gigantes, né? E trabalhei em contabilidade, finanças, e eu odiava o meu trabalho, tipo, odiava com todas as minhas forças. E antes disso eu tinha trabalhado em outras duas empresas. E aí eu falei, poxa, se eu tô trabalhando em empresas grandes, empresas boas, que a galera ama, que é um produto bom, trabalhei em empresas pequenas, segmentos diferentes, e eu odiei todos os meus trabalhos, o problema provavelmente não estão nas empresas, né? O problema tá comigo. E aí eu falei, realmente, o problema sou eu. E aí o meu irmão, ele é concursado, e eu falei, Deus me livre de ter a vida do meu irmão. Tipo, de novo, eu não tô criticando quem é concursado, só não é o meu perfil, tá? Ele ama a vida dele, massa, perfeito, mas tipo, eu não queria ter a vida dele. Então, por favor, não me interpretem mal. É questão de perfil. Irmão do Pedro, se você estiver ouvindo o podcast, ele te ama também, viu? É, eu amo ele, isso ele sabe. Mas que eu jamais teria o trabalho dele, ele sabe também. E aí eu falei, cara, só resta empreender, né? Eu vou criar aqui do meu jeito, mas não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí eu falei, tá bom, vamos empreender. E aí a gente começou aqui em Fortaleza, a gente criou a Logovia, né? Na época foi eu, Carmelo, Davi, que era o meu sócio, e a gente conseguiu investimento anjo, investimento de aceleradora, depois de venture capital, depois a gente fez uma fusão.
E aí, nesse tempo todo, eu trabalhei com finanças, com marketing, etc. Quando a gente fez a fusão, é que eu comecei com a Idologos, né, que era o nosso maior concorrente, aí a gente mudou para o Rio, eu e o Carmelo, e aí lá foi que eu comecei a trabalhar com marketing, e aí todos os sócios, o time me apoiou bastante, e aí foi quando eu entrei, e foi até quando a gente se conheceu, né. Então, eu comecei a trabalhar com marketing isso em 2015 para 2016. E aí, desde então, me fascinei por isso, e aí comecei a estudar, fazer certificações, cursos, pegar mentoria com outras pessoas que eu considerava melhores do que eu, em eventos e tal. Aí de lá eu fui para a Viva Decora, que é uma empresa do Zap, Viva Real, né, que agora já é o LX, foi vendido. E aí lá fiz todo o trabalho de marketing também, da parte de arquitetura e decoração. E aí agora vim trabalhar com o Pierre, que era o CMO da Logovia, lá no começo. Então foi muito bom, porque eu consegui fazer essa transição de carreira, né? E aí quando eu falo que foi muita sorte, foi por isso, porque era para eu ser jogador, depois fazer jornalismo, letras, depois eu não queria mais nem trabalhar, nem estudar, e aí depois eu trabalhava finanças, contabilidade, na fusão, tipo, a galera me incentivou muito, deu apoio para que eu, me deram a estrutura, né, para que eu pudesse trabalhar com marketing, e sou muito grato por isso, realmente funcionou, foi muito bom. E aí eu consegui fazer essa transição, e aí hoje tô na agência trabalhando com isso. Então acho que é um resumo aí da trajetória profissional. Não, fantástico, fantástico. Assim, o caminho é o caminho real, né? De fato, que ele não é linear, né? Ele não tem aquele passo a passo de faculdade, enfim, o estágio e vai subindo, né? Então, acho que você, se eu fosse colocar em uma frase, assim, você escolheu o caminho mais difícil, né? Vou Ah, colocar sem dessa dúvida, forma. sem dúvida. Eu larguei a faculdade, tipo, no sexto semestre, até hoje não me formei, provavelmente nunca vou me formar. Não sei se é certo ou errado, mas foi o caminho que eu trilhei, e sem dúvida foi mais difícil, né? Tipo, quando eu mudei para São Paulo, putz, eu passei 6 meses comendo macarrão com salsicha todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para comer, a gente só tirou o salário da empresa com uns 2 anos, eu emagreci tipo 15 quilos, morava num hostel dividindo quarto com 20 pessoas por um ano e pouco. Acho que depois de 4, 5 anos de empresa que eu consegui ter o meu apartamento, antes disso foi só dividindo, etc. Apartamento alugado, né, não comprado. Então, assim, foi um caminho bem tortuoso, muito, muito mesmo, para que eu consegui ter um pouco de fôlego com 6, 8 anos depois que eu comecei a empreender. Então, demorou bastante, mas hoje consigo viver bem, viver relativamente tranquilo, mas colhendo tudo isso que foi plantado ao longo de todos esses anos, né? Não, fantástico. E é muito bom ouvir uma história dessa, né? Porque normalmente existe uma venda de sonho muito forte, né, no ambiente empreendedor. Que basta você montar um negócio, ter uma boa ideia, né? Montar um time legal de sócios, que as coisas elas vão andar num ritmo acelerado. Enfim, a gente sabe que isso é minoria, né? Isso não é uma coisa que acontece com tanta frequência quanto é dito. Porque normalmente todo mundo só conta a história boa, né? A parte ruim, ela não tem nem espaço, nem no rodapé. Cara, eu poderia dizer que eu acho que se você vai começar a empreender, a probabilidade é que vai dar errado e que você vai fracassar. Essa é a maior probabilidade. Se der certo, é exceção. E de novo, dar certo, o que é dar certo, né? Cada um tem Sim. uma métrica, né? Dar certo é você vender sua empresa e ganhar milhões. Dar certo é você ter um lifestyle business que você ganha um salário bom e não cresce, não é um unicórnio, não vai em evento, não palestra, mas você vive bem. Ou dar certo é você criar uma marca pessoal e viver palestrando, dando curso, mentoria, tipo, eu não sei. Cada um vai ter que decidir o que é dar certo para si, né? E, de novo, não tem errado, cada um tem que ser feliz da maneira que escolher. Agora, a probabilidade disso acontecer em curto prazo, fácil, sem percalços, ela é quase nula. Eu acho que eu nunca vi também. É. Nunca vi. E acho que finalizando um pouco o nosso momento coach desmotivacional, me conta assim, qual que foi o seu dia mais difícil como empreendedor, né, em toda a sua carreira? Cara, acho que esse eu tenho na ponta da língua. Com certeza foi na Logovia. É, Acho que foi um dia que eu tive que demitir a empresa inteira no mesmo dia. Então esse dia certamente foi o dia mais difícil,
porque teve uma reunião de board, né? Porque a gente tinha os investidores já e a gente estava queimando muito dinheiro, a gente não estava conseguindo executar da maneira esperada, não estava conseguindo bater as metas, aí por N motivos é, e N erros que a gente cometeu, né? Como um todo. E aí a gente, numa dessas reuniões, a gente falou, cara, a gente precisa cortar despesas, senão a empresa vai quebrar. E aí a gente decidiu, não, beleza, a gente vai ter que demitir todo mundo. E aí eu não lembro especificamente o porquê, mas o meu sócio na época não estava. Ele estava viajando, não estava em São Paulo. Eu tenho quase certeza que era para resolver algo da própria empresa, mas eu não lembro especificamente por que ele estava longe e a gente não podia esperar, tinha que ser naquela semana. E aí acabou ficando para mim, para eu fazer isso. E aí, cara, entrei numa sala e fui chamando um a um e expliquei toda a situação e demiti todo mundo. E aí foi muito doloroso, porque, tipo, tinha gente que tinha acabado de ter filho, gente que acabou de se formar, gente que acabou de comprar um carro, um apartamento, ou gente que dependia do emprego. E aí você tá ali dizendo pra pessoa, tipo, ontem tava tudo bem e hoje, tipo, eu tô te demitindo e é isso, sabe? Tipo, é muito complexo e foi muito difícil, muito doloroso pelas pessoas, né? Esse momento acho que é mais sobre as pessoas do que sobre a gente. Então foi muito doloroso. E aí teve gente, óbvio, que ficou puta, que criticou, que esculhambou, teve gente que já apoiou, que, cara, eu trabalho de graça porque eu curto muito a empresa, não sei o quê, mas óbvio, a galera tem conta pra pagar, você não tem como aceitar isso, na verdade de ser legal a atitude. E aí no final ficou tudo bem, todo mundo conseguiu se realocar, todo mundo conseguiu empregos melhores do que o que tinham com a gente no sentido financeiro. Então depois as coisas foram se ajustando e aí ficou só eu e o Carmelo na empresa, a gente conseguiu também ajustar e começar a crescer de novo e as coisas foram caminhando, mas foi um dia assim muito, muito, muito tenso. Não, é complicado. Questão de demissão, né? Você mexe com muitas variáveis ali, né? Você pensa na questão familiar mesmo, né? Você comentou, objetivos de vida, então nunca é fácil, né? Acho que a pessoa que ela sente facilidade na demissão ou é porque ela está numa fase muito ruim da vida dela, né? Que ela perdeu a sensibilidade, vamos dizer assim, né? Ou é porque se tornou um hábito, né? E se tornou um hábito é porque algo deve ser corrigido, né? Mas É, enfim, eu acho que isso abriria até um espaço para um outro podcast, né? Para a gente poder falar apenas sobre o que leva uma pessoa a sentir prazer na demissão, né? cara, é complexo. Eu tenho zero prazer e eu fico ansioso, eu fico com frio na barriga, eu não consigo dormir. É um negócio que mexe muito comigo. Não sei se é certo ou errado, se eu deveria ser mais frio ou não, mas é algo que eu não consigo fazer como se eu estivesse indo comprar pão na esquina. Uma parada que me mexe, assim, que me deixa mal por mim e pela outra pessoa, mesmo se a outra pessoa não estiver entregando, etc. Enfim, é algo que é complexo de fazer. Não, com certeza, sem dúvida alguma. E assim, Pedro, me conta também agora o seu maior acerto, né, que você considera em termos de trabalho, né, escolha de vida. Cara, eu acho que meu maior acerto foi ter entrado agora na Papoca. É, E, tipo, ele também foi meio por acaso. Eu tava na Viva Decora, as coisas estavam funcionando, a empresa estava crescendo, eu tinha recebido investimento, mas aí eu tava descontente com algumas coisas, enfim, de estratégia, algum relacionamento e tudo. É, andava bem com quase todo mundo, mas tinha alguns conflitos. E aí, de novo, não quer dizer que eu estivesse certo ou eu estivesse errado, são só divergências, né? Então acho que cada um tem o seu ponto de vista e de boa, tranquilo. E aí o Pierre, que era o meu CMO na Logovia, que é o fundador, né, ele que criou toda a agência, ele é francês, ele mora na França e ele veio pro Brasil. E aí a gente foi tomar um café, porque a gente sempre se falava e tal, e aí eu falei, cara, tô insatisfeito e tudo, não sei o quê, mas eu nem tava pensando em sair especificamente, tipo, vou sair, tipo, quero, tô procurando algo, tô mandando meu currículo, sabe? E aí ele falou, putz, eu tô precisando de um sócio, por isso, acho que você seria muito complementar. Eu falei, cara, a gente já trabalhou super bem junto, vamos fazer. E é isso. E aí na semana seguinte pedi para sair. Então foi uma decisão assim muito rápida,
Eu ainda fiquei um mês e meio, fiz toda a transição e tudo, mas assim, a decisão de sair depois da conversa foi muito rápida. E para mim foi um acerto muito grande, porque a minha vida ela mudou radicalmente depois que eu entrei na Papoca, né? E para mim, ela, na minha concepção, mudou para melhor. E eu acho que a mudança radical foi o trabalho remoto, porque com o trabalho remoto vieram muitas coisas que me fizeram repensar minha estrutura de vida como um todo. Porque ao trabalhar remoto eu tinha menos deslocamento, etc. Então eu lembro como se fosse hoje, tipo, terça, quarta-feira, 4 horas da tarde, eu tava livre, tipo, não tinha mais trabalho para fazer. E aí eu gosto muito de futebol, tava passando o Champions League, e aí eu ia assistir o jogo. E aí eu ficava muito mal com isso. Tipo, eu ficava mal, e eu faço terapia, né? Faz muito tempo, eu ia na terapia e falava, cara, eu tô muito mal porque eu tô aproveitando a minha vida. E é um negócio louco, né? Porque a gente devia ficar bem, né? E é justamente o que você estava falando, desse conto do empreendedorismo, né? O conto do empreendedorismo e o glamour são as pessoas que trabalham muito, são as pessoas atarefadas, são as pessoas que não têm tempo, são as pessoas que estão sempre viajando, sempre no celular, resolvendo alguma coisa, que estão sempre estressadas. É isso que a galera quer, é isso que a galera almeja, é isso que a maioria das pessoas querem ser. E era o que eu queria ser, era o que eu almejava e é o que eu tentava ser. E isso muitas vezes me deixava muito mal, né? Psicologicamente, fisicamente e tal. Então, quando eu fiz essa mudança, eu passei uns 6 meses muito mal, porque eu tinha uma vida boa, até eu conseguir entender que, caramba, eu passei 10 anos, né, sofrendo, que bom que agora eu posso trabalhar pouco, né? Que eu posso trabalhar menos. E é muito engraçado, porque hoje eu trabalho 6 horas por dia no máximo, e eu sou muito mais produtivo, muito mais feliz do que quando eu trabalhava 15. Porque justamente na maioria das vezes é só uma ilusão você trabalhar muito. Não necessariamente você está sendo mais produtivo ou está focando nas coisas certas. Então acho que trouxe para mim uma nova visão do que é qualidade de vida, do que é ser feliz, do que é se encontrar. Então é aquilo mesmo de propósito e tal. Então é muito do que a gente tá conversando, né? Para mim hoje ser feliz é ter uma agência pequena e trabalhar pouco. E certamente eu ganho menos do que pessoas que têm uma agência grande e trabalham muito. E tranquilo, para mim eu tô feliz assim. E se a outra pessoa que trabalha mais e tem mais clientes e ganha mais dinheiro, mas tem menos qualidade de vida, mas está mais feliz, se é isso que faz outra pessoa bem, tranquilo também, de boa. É você achar aquilo, né? E para mim, como eu vivi os dois lados da moeda, para mim esse lado é muito melhor do que o outro. Entendi. É uma visão muito legal, né? A gente vive numa fase de glorificação do sofrimento, né? Vamos colocar assim. Que se você não passa raiva, né? Se você não se estressa, se você não está sempre bem atarefado, quer dizer que sua vida ela parou, né? Que você estagnou em um certo ponto, sendo que a gente sabe que na prática não é assim, né? Porque no final das contas, eu acho mesmo que quem trabalha 10, 12, 15 horas, né? A pessoa ela trabalha efetivamente 6, 8 no máximo, né? O resto de tempo é uma reunião aqui, outra ali, né? Você dá uma procrastinada também. Então, é uma visão bem legal e eu acho que é um caminho mais saudável de seguir a vida, né? É melhor você ter menos dinheiro no banco e tação, né? Do que ter um pouco mais e ficar entre crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Eu, Ansiedade em excesso. eu prefiro. Tem gente que não prefere, eu não julgo, mas eu prefiro. Beleza, tipo, cada um sabe o que é pra si, né? Eu tenho amigos que trabalham muito, que focam muito em dinheiro, e eu falo, cara, certamente você vai ter muito mais dinheiro do que eu, você vai ser milionário, eu não vou ser. Eu tô feliz, se isso é o que vai te deixar feliz, cara, vai lá. Eu acho que não. Eu acho que no dia que você conseguir o primeiro milhão, que é o teu objetivo, no outro dia você vai acordar igual. Não vai mudar em nada a sua vida. Mas se você acha que vai, beleza. Vai em frente e segue teu sonho. Eu acho que sonhos monetários, eles tendem a não gerar uma satisfação de longo prazo. E eu acho isso para mim, né? Para mim importa muito mais a jornada do que o ponto final, né? Porque a gente se condiciona muito. Quando eu tiver tal emprego, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal salário, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal bem material, quando eu tiver o meu carro, eu vou fazer isso, etc. E aí, quando você tem, tipo, você passou, sei lá, 2, 3, 4 anos para conseguir, e esses 4 anos você ficou vegetando, né? E muitas vezes, quando você consegue aquilo que você quer, não necessariamente você tem a felicidade que você achou que teria. Então, você perdeu 4 anos mais o daqui para frente, né? Até você criar uma nova ilusão de um novo sonho
para se motivar. Então, eu acho que a jornada ela é muito importante para você entender e viver a vida, né? E tentar aproveitar ela da melhor maneira que você pode com o que você tem, né? Porque, obviamente, eu tenho uma condição diferente que você tem, e quem está ouvindo também, somos pessoas diferentes, com realidade diferente. Então, cada um dentro do seu aproveitar do jeito que dá, como dá. Bacana, bacana. Eu assino embaixo. Se tivesse uma caneta aí, e se fosse um contrato, você tem uma testemunha ali. Mas fantástico, cara. E me conta assim também, Pedro, quais são os seus hobbies, né? Você falou um pouquinho em questão de futebol, né? Eu comentei um pouco também, dei o spoiler no começo do podcast das viagens, mas compartilha um pouquinho com o nosso público o que é que você gosta de fazer, né? O que é que te leva a sair da cadeira? Cara, eu gosto muito de jogar futebol. Eu sou de Fortaleza, né? Então, às vezes, eu fico morando um pouco em Fortaleza, um pouco em São Paulo. Eu moro em São Paulo naturalmente, mas às vezes eu venho, eu passo um mês e meio em Fortaleza. Agora mesmo eu estou em Fortaleza, então eu gosto muito de surfar. Tipo, eu não surfo tão bem, mas eu fiz 4 meses de aula, eu acho super legal, é uma sensação assim incrível. Eu gosto muito de ler, eu medito todos os dias também. Eu gosto de escrever, até no meu Instagram pessoal, que é @pedrolandau, eu publico um texto novo toda segunda e toda sexta. Cara, quase não tem like, quase não tem curtido, acho que quase ninguém lê, mas eu faço mais pra mim do que, do que pros outros. Eu acho mais terapêutico, assim, sabe? Escrever e quando eu coloquei lá, eu me disciplinei mais, né? Porque eu tenho um compromisso, mesmo que quase ninguém lê, é um compromisso comigo mesmo, que eu firmei ali de colocar no ar toda segunda e sexta. Então, gosto muito de escrever, gosto muito de ver filme, série. E viajar, né? No começo de 2020 eu tinha planejado passar um ano viajando, e aí trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Fiz isso por 2 meses e aí começou a pandemia, eu voltei pro Brasil, mas gosto muito de viajar, conhecer lugares novos, pessoas e tudo, mas é isso, acho que no dia a dia mesmo, eu estando em São Paulo, meus hobbies são mais estar com meus amigos, ler, filme, e aqui em Fortaleza eu já vou mais à praia, tenho surf, futebol e por aí vai, mas acho que tá dentro essa bola, né? Esse espectro que eu coloquei. Né? Oh, legal, e são hobbies assim que eu acho que na pandemia, né? Acho que mais no começo também, né? Deve ter gerado um certo impacto, né, na sua rotina. Total. Quando veio a pandemia, eu fui totalmente impactado porque a maioria dos meus hobbies eu não podia mais fazer. Então, aí eu fui criando outros hobbies. Por exemplo, com a pandemia eu comecei a me exercitar, comecei a em casa mesmo, comecei a correr. Quando tava em lockdown, essas coisas, obviamente não, né? Mas quando abriu para você correr de máscara e tal. Então, várias coisas que eu não fazia que impactam muito na saúde, né? Principalmente essa parte de exercício aeróbico e corrida me ajudaram muito a manter a sanidade mental e meditação. Meditação, eu passei a meditar muito mais na pandemia, foi um hábito que eu comecei agora mais forte esse ano. Antes eu fazia esporádico, uma vez aqui, outra ali, não era um hábito, né? Agora não, se tornou um hábito. Todo dia eu medito 20 minutos, então isso me ajudou muito. E leitura também. Esse ano eu li muito mais sobre meditação, sobre mindfulness, sobre tipo, você estar presente no momento e tal. Então eu consegui relativamente com sucesso passar pela pandemia. Óbvio que tem altos e baixos, né? Óbvio que você tem ali problemas psicológicos. Difícil achar alguma pessoa que não teve durante a pandemia, né? Principalmente trancado em casa, mas dentro do que poderia ser, eu acho que a terapia, a meditação, a leitura e os exercícios ajudaram muito a passar por esse período mais turbulento, até que os outros hobbies pudessem ser refeitos, né, de novo. Não, fantástico. Mas nós temos uma boa notícia também em questão de vacina, né, para 2021. Acho que vai, vai dar uma normalizada, né, Tomara. nos hobbies, nas rotinas, porque acho que por mais que tenha uma adaptação, tem coisa que vive muito na essência, né? É um pouco difícil de deixar para lá. Mas, cara, ótimo ponto. Vou partir para umas perguntas mais polêmicas aqui. Então, queria ter a sua visão, Pedro. Salmão ou picanha? Frango. Eu vou ser mais polêmico que a pergunta.
Cara, eu gosto muito de frango. E eu não sou. É porque, assim, se você fizer um frango bem feito e uma carne bem feita, eu prefiro a carne. Só que achar uma carne bem feita é muito mais difícil do que achar um frango bem feito. Porque qualquer boteco que você vai, o cara faz um frango, ele bota ali na chapa o frango, não tem como dar errado, né? Botou sal, dá pra comer. A carne não, pelo menos pra mim. Como eu não gosto tanto de carne, fica com gosto muito ruim. Então, pra eu comer uma carne, tem que ser normalmente num restaurante um pouco mais elaborado, digamos assim. A carne mais comum eu não gosto do gosto e tal. Então, na média, eu acabo, quando é um canto mais arriscado, eu jamais peço carne. Eu sempre vou no frango, porque aí é garantido ser bom. Você também poupa um pouquinho seu estômago, né? E corre menos risco, né? É isso. Não, bacana. Tem outro também bem difícil aqui. Cerveja ou vinho? Cara, esse é difícil, hein? Putz, esse é difícil. Mas eu bebo muito vinho, gosto muito de vinho, mas eu iria de cerveja, porque eu acho que cerveja tem mais opções, né? Tipo, cerveja combina com quase tudo. Então eu iria de cerveja. IPA de preferência. Cerveja combina com calor, combina com frio, Isso, combina com morno, com praia, com é São isso. Paulo. Não tem, É, não tem tempo ruim, né? exatamente. Desce uma IPA já era. Boa. E me fala assim, uma dica de conteúdo do seu lado, Pedro, em relação a podcast, blog, Twitter, alguém que você acompanhe, né, que você queira compartilhar aqui com o nosso público. Cara, por trabalhar com SEO, eu acabo acompanhando muitos blogs de SEO. Então, eu acompanho muito o blog da Moz, né, que é uma ferramenta, o blog da própria SEMrush, que é uma ferramenta que a gente usa também, e tem o Search Engine Journal, né, que a gente acaba acompanhando aqui também. Mas assim, para ser bem sincero, eu assino e aí quando vem algum conteúdo que eu acho que faz sentido ou alguma atualização do algoritmo do Google, aí eu leio. Mas não é algo, não são blogs que eu vou lá todo dia. E tem um que eu acho muito bom também, que é o do Backlinko, que eu acho que é um dos melhores que tem. Ele faz artigos realmente muito bons. Mas eu acho que depende muito também do nível que a pessoa tá. Não é querendo dizer que eu sou a melhor pessoa de SEO do Brasil ou do mundo, certamente tem pessoas melhores que eu, mas é que quando você está no nível um pouco mais avançado, a maioria dos conteúdos eles acabam ficando mais do mesmo, né? São conteúdos que eles só reembalam, botam outro nome para vender para o mercado de novo, mas é a mesma coisa que você já fazia 3 anos atrás. Mas nesses tem alguns conteúdos muito bons e se você está começando ou está no nível intermediário, certamente vão ajudar bastante. E as notícias elas acabam sendo boas porque o Google está atualizando muito o algoritmo, então é importante estar por dentro, ver o que a galera está falando, a galera está testando, até porque esse pessoal faz muito teste, tem umas informações meio privilegiadas, falam muito no Twitter com o pessoal do próprio Google, então vão ter informações que eu jamais teria por não fazer esses testes e não ter um network tão vasto quanto dessa galera. Então são os que eu mais acompanho. E podcast, cara, eu não escuto muito podcast, para ser bem sincero, mas os que eu ouço não é um hábito, mas eu gosto de ouvir. Então, de vez em quando eu tô escutando, mas para mim o melhor disparado é o Master of Scale. É para mim assim fenomenal, é muito muito bom. E um outro também que eu gosto muito é o How I Built This. Esse é fenomenal e para mim ele tá pau a pau, se não melhor que o Master of Scale, que ele tem uma outra pegada. O Master of Scale ele é um pouco mais técnico, né? Às vezes traz assuntos mais práticos e o How I Built This, ele muitas vezes traz mais a história por trás da pessoa. Ele traz alguns insights práticos, mas ele também ele vai muito no lado pessoal. Então é bem legal, assim, é bem bacana. Eu gosto muito desses dois. E não é podcast, mas uma coisa que eu assino é o Masterclass, que é um site que é masterclass.com. E basicamente ele tem vários cursos com pessoas que são, tipo, experts no assunto. Então você aprende a jogar basquete com Curry, você aprende a andar de skate com Tony Hawk,
Você aprende aula de teatro, de ator e atriz, eu não sei, de cinema com a Natalie Portman. Então, assim, são várias pessoas incríveis no que elas fazem dando aulas. Então, esse é muito, muito legal. Eu já fiz uns 5, 6 cursos. Aí eu faço coisas bem aleatórias, não tem nada a ver com o meu dia a dia. Tipo, o último o que eu tô fazendo agora é com a escritora daquele seriado Handmaid's Tale, né? É que eu não sei pronunciar, mas você sabe o que eu tô Eu acho que é é Handmaid's Handmaid's Tale. Tale. Handmaid's Tale. Esse mesmo. Da Handmaid's Tale, eu tô falando, ela ensina como escrever, como eu gosto de escrever, então eu tô aprendendo com ela. Eu fiz um de negociação com o FBI. Eu fiz um outro de drag queen, que ele fala muito sobre motivação, sobre a questão espiritual, etc. Então, às vezes, não tem nenhuma relação próxima comigo, mas são assuntos que vão me engrandecer ou vão me gerar criatividade, que eu estou conhecendo tópicos que eu não estudaria normalmente, para fugir até também dessa parte de ficar só estudando SEO e marketing digital, que tem hora que cansa também, né? Não, bacana. É uma visão interessante, porque realmente esse conteúdo de negócios, né? Ele é uma coisa bem acionável, vamos colocar assim. Mas quando você fala de arte mesmo, né? Você fala de uma coisa que trabalha mais o intangível, o abstrato, você fala um pouco mais prazer, né? Você não fica tanto só no trabalho, trabalho, trabalho. Mas, pô, legal a visão. Eu concordo com você, deve ser bem legal esse podcast que mostra um pouquinho, né, do lado humano de quem empreende, né, quem constrói as empresas, porque no final é mais a história real, né, de como as coisas efetivamente aconteceram, porque normalmente quando você compra um livro, quando você compra um material que, se for licenciado, então quase 100% de certeza, né, vai ter toda uma história bem desenhada, bem construída, ali a jornada do herói, né, de Sim. como que enfrentou o mundo e no final deu tudo certo. Tipo, obviamente, sem deméritos também, porque acho que fazer qualquer tipo de negócio é algo complicado, que requer muito esforço, né? E tempo e conhecimento. Mas no final a história ela nunca é tão glamurosa, né, quanto a gente gostaria que ela fosse. É sempre mais pé no chão, né? Total. Mas legal. E assim, Pedro, acho que agora a gente já está encerrando, né, o nosso podcast. Vamos pegar esse finalzinho, te dar espaço para você poder falar um pouquinho sobre a papoca, né? Enfim, nós já falamos aqui, mas eu acho que entrar no momento mais jabá mesmo, né? E também suas redes sociais, compartilhar um pouquinho com quem quiser te seguir, pode usar esse espaço à vontade. Boa, boa, pessoal. Obrigado, Renato, demais, cara, pelo convite. Feliz e honrado aqui de estar sendo o primeiro entrevistado. Eu espero que quem tem ouvido possa ter curtido, possa ter aprendido algo, ou se identificado com alguma coisa que eu falei. E se eu tiver contribuído com 1%, já se viu esse quase uma hora aqui que a gente está falando. E se vocês quiserem conhecer mais da agência, eu já falei um pouquinho aqui, mas basicamente, se você quiser ter mais tráfego, mais lead, mais venda, é agenciapapoca.com.br. Lá no final da página vai ter um formulário, você deixa seu nome, seu e-mail e a gente vai entrar em contato, ou pode mandar um e-mail direto, é pedro@agenciapapoca.com.br, que aí a gente vai conversar, bater um papo. Rede social, cara, eu só tenho o Instagram e o LinkedIn, não tenho nenhuma outra, e sou zero ativo no LinkedIn, então basicamente eu uso mais o Instagram, que é o @Pedro Landau, que eu falei. Então lá, cara, eu posto mais os meus textos e uma outra viagem, alguma coisa. Não sou tão ativo assim, mas tá lá. Se quiser ir, stalkear, o perfil aberto, estaremos lá. E é isso. Obrigado. Valeu. Não, show de bola, Pedro. Brigadaço mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição. Foi uma honra, né, ter esse bate-papo contigo. Com certeza agregou bastante conhecimento. Agradeço também ao público que ouviu, que tirou esse tempinho para poder nos acompanhar. Lembre de compartilhar o nosso conteúdo. Logo mais vem mais um episódio. Muito obrigado e até a próxima.